Salve Telatrackers, tudo bem com vocês? Chegamos no 7º episódio, estamos aí quase na reta final pro final dessa temporada de Lower Decks, com um episódio que eu resolvi chamar ou traduzir de Muito a se fazer quanto ao Boiler. E o que é estranho, porque ele quase que não tem nada a ver com o título nesse episódio. Eu vou começar falando pra você tudo o que eu penso de forma geral, sem nenhum spoiler, e eu aviso. Quando chegar a hora, você já sabe o que fazer. De fato, esse episódio foi bem melhor, na minha opinião, do que o episódio anterior, que foi uma bagunça, com um monte de conceito jogado e coisas que pra mim não faziam tanto sentido quanto deveriam. Aqui, dessa vez, eu tive a grata surpresa de que as histórias me pareceram muito mais sólidas, muito mais consistentes e muito mais agradáveis, né? De novo, a gente tem aquele esqueminha das histórias que vão se misturando e se costurando. Para quem estava reclamando da quantidade de mistura entre as duplas, aquele negócio todo, dessa vez a Tandy acaba ficando muito mais do lado do Boiler. E o Rutherford, que aparece no começo, acaba não tendo necessariamente um par com alguém, mas ele vai voltar a ser importante um pouco mais depois. Já a Mariner parece que está recebendo aí uma visita de uma pessoa ilustre e querida, que vai mudar bastante a forma como ela se comporta nesse episódio, e a gente vai acabar descobrindo algumas coisinhas interessantes a respeito da vida pregressa dela. Uma coisa que eu achei interessante é que dessa vez a gente até que passa bastante tempo com o problema que seria mais digno da ponte do que necessariamente dos Lower Decks, apesar de ser uma galera de ponte diferente. E talvez essa seja a primeira vez em que aquilo que começa em um episódio vai respingar diretamente no outro. Pelo menos é o que a gente consegue entender quando a gente vê algumas roupinhas que são mostradas inclusive nas cenas do próximo capítulo. Esse episódio fala sobre um tema recorrente que tem muito a ver com carreira e como as pessoas se comportam em ambiente de trabalho. Nesse aqui acaba persistindo o lance de talvez alguém que tem plenamente a capacidade de chegar lá em cima, tentar se sabotar o tempo inteiro por algum motivo que fica difícil dos outros entenderem, mas que a gente sabe que acontece aos montes, não é mesmo? Apesar de ter tratado com algumas coisas dos assuntos que são traçados aqui de uma forma um pouquinho estranha, eu achei que esse episódio foi muito mais feliz na forma como ele retratou essas coisas, na forma como lidou com esses assuntos. Mas alguns deles, ainda que detalhes, me incomodaram um pouco sim. Eu vou falar sobre isso de uma forma um pouco mais corrida na parte do spoiler, que, diga-se de passagem, já chegou. Se você ainda não assistiu o episódio, eu te aconselho pausar aqui, dar uma olhada no tempo em que a gente está parando e depois volta para ver se a sua opinião bate com a minha, tudo bem? Das histórias que a gente vai tratando hoje, tivemos aí aquela historinha, aquela coisinha que abre o episódio, que é chamada de teaser antes da abertura da série em si, que mostra a Tandy tendo criado aí geneticamente, fazendo uma modificação num cachorro. O cachorro é engraçadinho, é leve. Eu achei que funciona de uma forma bastante divertida, porém, é uma das coisas que eu estava dizendo que eu achei que é um daqueles detalhes incômodos que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas de qualquer forma, a gente sabe que o pessoal da ponte, incluindo a Capitã Freeman, acabaram indo fazer uma missão em algum outro lugar que tem algum quê de uma missão tática, ainda que a forma como eles transmitam isso pareça de fato uma coisa muito bobinha, e a gente não sabe se ela está de repente tentando fazer com que aquilo pareça algo maior do que é, para ela ter a satisfação de se sentir importante, ou se de fato aquilo vai ter alguma ramificação maior, que a gente vai ver depois. De qualquer forma, o que acontece é, com a ausência desse pessoal da ponte, a gente na Cerritos acaba recebendo uma outra tripulação. E aí começa outra dúvida, porque a partir do momento que é anunciado que vai ter aí uma espécie de capitão substituto, o pessoal ali dos Lower Decks, principalmente a Mariner, ficam com aquela cara de caramba, mas esse pessoal é muito chato, porque eles já têm um certo jeito ali de enrolar o pessoal que eles conhecem, eles já conhecem os trejeitos, eles sabem mais ou menos como é que a banda toca, e eles sabem o que fazer para conseguir livrar a barra deles. Mas quando é um capitão novo, normalmente esse tipo de coisa não funciona, e para eles é um atraso, principalmente no caso da Mariner. Ela fica de fato surpresa quando descobre que a tal capitã que está vindo é a Ramsay, que a gente ainda não tinha ouvido falar, mas aparentemente é uma grande conhecida dela da época da academia. O que faz bem pouco sentido, porque dá a entender que elas têm a mesma idade, e se elas têm a mesma idade, apesar do fato da própria Mariner já ter sido rebaixada, aquele negócio todo, e ainda tá como alferes, a gente compreende numa boa.
mas deu tempo da outra chegar a se tornar capitã, ainda que essa capitã seja um pouco mais velha do que ela, eu acho que é uma coisa que ficou um pouco mal explicada ali, essa diferença de idade entre elas. Será que de repente a Mariner tá mentindo a idade dela e ela é bem mais velha do que o Boimler? O Rutherford estava fazendo uns testes no teletransporte. O que eu achei que não ficou muito claro, não ficou muito bem colocado ali, é se ele estava usando aquelas duas plataformas como um teste e era uma coisa isolada, fora do sistema, ou se as modificações que ele estava fazendo afetavam a nave inteira. Isso vai fazer sentido, o porquê dessa dúvida, um pouco mais pra frente. Mas de qualquer forma ele estava tentando resolver um detalhezinho ali que, para melhorar aquilo, em uma casa decimal depois da vírgula em termos de tempo que algo leva para ser teletransportado, ele acabou gerando um outro problema de deixar a pessoa a ser teletransportada fora de fase. E é justamente esse estar fora de fase que faz com que o Boimler e a Tendi acabem juntos numa espécie de parceria para esse episódio, já que ela fez aí esse cachorro mutante que fica morfando em outras coisas e é considerado uma aberração. Quando o Boimler vai na ponte para tentar interagir com o pessoal novo que está lá tomando conta, no lugar da tripulação que é da Cerritos de forma original, ele está emitindo aquele som ensurdecedor e acaba sendo mandado para a enfermaria. E lá, a doutora Tiana acaba olhando para ele e falando: isso daqui é caso para Divisão 14. É um jeito que eles estão usando aí de fazer uma brincadeira com a Seção 31, já que você está pegando um nome que remete a algum lugar que faz uma determinada função e tascando um número naquilo. É nessas que uma nave diferentona atraca lá para encontrar com eles e acaba levando eles para tal da fazenda, que não é a da Record, mas que promete que vai curar eles e faz isso com todo mundo que acaba passando por problemas desse tipo na frota e na federação. Enquanto isso, a Cerritos está traçada para encontrar com uma outra nave, cuja capitã é motivo de chacota para a amiga da Mariner. Essa amiga, a capitã Ramsay, e a própria Mariner, parece que tem um bocado de história para contar e elas têm um jeito bastante parecido. Parece que é como se alguém que tivesse mais ou menos algumas das características da Mariner tivesse de fato conseguido ascender, se tornar alguém importante. Mas a gente vai percebendo que esse tornar-se alguém importante não foi levando todas as características do jeito que eram. Ela acaba refinando muita coisa, entendendo que tem certas coisas ali que são molecagem, que são coisas que devem ser deixadas de lado. Enquanto a Mariner continua fazendo apologia a esse tipo de atitude, colocando esse tipo de coisa como se fosse realmente o que importa e que você agir de uma forma mais consciente, de uma forma mais responsável, fosse coisa de gente boba, de gente chata. Mas elas gostam muito uma da outra, e essa capitã acaba meio que convidando ela para, durante esse período, esse hiato aí, ela funcionar como a primeira oficial. A gente vê imediatamente nesse momento, quando elas vão se abraçar ali naquela alegria de estarem juntas de novo, que imediatamente a Mariner olha com aquela cara de caramba, eu tô ferrada, eu tenho que pensar em algo rápido. E isso dura um segundo na tela, mas quando você continua assistindo e você vê que ela vai fazendo todas aquelas palhaçadas, principalmente numa segunda vez que você assiste, essas coisas se tornam bastante claras, que ela estava se auto-sabotando o tempo inteiro. Porque é como se ela não quisesse mostrar a real capacidade dela. Ela tem ainda, de forma inexplicada, até o momento, essa necessidade de não aparecer, não deixar com que os outros vejam ela como alguém que é de fato um material para promoção. Ela não quer ocupar cargos mais altos. Então ela fica tentando arranjar um jeito de mostrar para os outros que ela é irresponsável porque ela tem medo que as pessoas tirem ela do lugar onde ela está. É uma zona de conforto? Eu não sei. É um medo, alguma coisa intrínseca, que alguma coisa que aconteceu no passado fez com que ela tivesse que agir assim? Também não sabemos. Se isso vai ser tratado mais para frente, a gente vai ter que esperar. Mas isso me lembra muito do filme Trainspotting, daquele cara que quando vai procurar emprego acaba indo drogado para jogar toda e qualquer chance que ele teria de conseguir aquele emprego no chão. Porque ele realmente não queria aquilo. Ele está indo porque ele é obrigado. A coisa aqui para mim é mais ou menos parecida com isso. Com o passar do tempo, a gente vê que ela age que nem uma pateta. Está sempre arranjando alguma desculpa, errando de propósito em alguma coisa, esquecendo de coisas importantes, agindo de uma forma que quem está em volta olha para ela com aquela cara de isso não pode ser sério, como ela age assim? A outra falava tão bem dela, não é possível que uma pessoa que age dessa forma tenha tantos motivos para elogio. Mas a gente vai vendo essa sucessão de coisas acontecer até
única e exclusivamente o momento onde se comportar de uma forma realmente digna é a única opção, porque as coisas estão sérias, tem vidas em risco. É nesse momento que a gente vê uma chavinha virando e a Mariner acaba se tornando uma pessoa super eficiente de uma hora para outra. A Ramsay vira para ela e fala: onde é que estava essa Mariner que eu estava esperando o dia inteiro? E a gente sabe que a partir desse momento essa dúvida acabou sendo tirada dali. Só que eles estão no calor do momento. É difícil tratar isso de uma forma eficiente e levar esse assunto até o final. Resolver tudo. Enquanto isso, o pessoal que está lá na nave da tal Divisão 14 acaba encontrando com outras aberrações e aquilo fica bastante sinistro. Eu achei que eles deram, de novo, algumas exageradas que tem bem a cara que o desenho está propondo desde sempre, mas que dessa vez eu achei que não passou do limite do aceitável. Elas, apesar de talvez não terem tanto o tom que eu esperaria de Star Trek, não teve um maior problema de me tirar daquilo. Mas a gente acaba voltando no papo do tal do cachorro. Gente, olha só, você fazer uma alteração genética, mexer num bicho assim, e até foi interessante porque de fato dessa vez, aquela outra reclamação que a gente tinha, da Tandy estar sempre fazendo coisas de engenharia com Rutherford, dessa vez ela estava fazendo algo que em teoria tinha a ver sim com a área dela, tanto de saúde quanto de pesquisa científica, quando ela disse que estava sendo encorajada a fazer pesquisas externas. Mas não é possível que não exista uma lei de ética para você sair mexendo com uma forma de vida nesse nível e tá tudo bem para todo mundo. Isso ficou muito estranho. Isso me tirou bastante do episódio. Enquanto dentro dessa nave aí, que tem um alienígena de 3 braços, que é claramente baseado no personagem que a gente tinha lá, que substituiu o Chekhov na série animada original, todo aquele grau de coisas sinistras e tudo mais acontecendo, só vão durar até o momento onde eles fazem um corte abrupto para falar: não, vocês estão reclamando, mas o que eu prometi está aqui. Olha, dá uma olhada aí do lado de fora. É a fazenda, é um lugar bacana, é um spa, que a gente cuida de vocês, não tem problema nenhum. Eles só mantiveram realmente o lance do cara ser sinistrão, porque é muito mais engraçado desse jeito, né? Então é nessas que eu volto a dizer que quando você fala tanto a se fazer a respeito do Boimler, quando o grosso da história está acontecendo lá na nave com a Mariner, com uma visitante, com aquele negócio todo, algo importante do pessoal dessa outra nave que eles foram encontrar, e tá um pessoal sumido e eles estão tentando avaliar o que está acontecendo, que gera aquele despertar da Mariner para ela de fato mostrar que ela pode fazer as coisas e tal, é quando você vê que a nave está meio que servindo como uma espécie de casulo para uma forma de vida alienígena que inclusive lembra muito aquela que aparece no episódio piloto da Nova Geração do encontro em Farpoint, mas a princípio deve ser sim uma espécie bastante diferente. E é justamente para resolver esse problema na última hora que a gente tem o tal retorno triunfal do Rutherford, que deveria acionar os teletransportes. Mas lembra daquela minha dúvida a respeito de se aquele problema que ele estava gerando ficava naquelas 2 plataformas que a gente vê no começo? Porque quando ele faz aquela transferência e todo mundo fica fora de fase, ele necessariamente fez aquilo com aquela plataforma ou qualquer plataforma que ele usasse na nave inteira estaria com algo que foi afetado pelo que ele estava tentando mexer lá atrás? Isso também foi algo que a gente sabe que não vai durar muito, o próprio Boimler acabou ficando bem depois em relativamente pouco tempo, mas é o tipo do negócio que serviu apenas para piada e para resolver o plot do que estava acontecendo com o problema do pessoal da ponte. Então dessa vez, mesmo tendo sido de novo uma historinha centrada nela mesma ali, sem espirrar para muita coisa de fora, o que talvez a gente veja como uma exceção seja lá o pessoal da ponte que acabou saindo com aquelas roupas táticas e nas cenas do próximo capítulo a gente vê que eles ainda estão com elas. Talvez tenha aí realmente um bracinho para ligar um episódio com o outro, mas eles fecham, o problema que acontece aqui acaba realmente ficando contido no episódio. A gente tem sim aqueles easter eggs, inclusive aquela salamandra que a gente vê no Threshold de Voyager e outras tantas coisas aí pra gente se divertir. Mas me deixou curioso para saber o que eles vão fazer para cuidar dessas pontinhas soltas e dessas perguntas que acabaram sendo geradas. Então, gente, obrigado por terem assistido. Espero que vocês voltem semana que vem. Um abraço e valeu! Algumas pessoas que são tão incompetentes conseguem de repente crescer mais que outras. E é o estar. A galera inventa jeito novo de me interromper enquanto eu gravo.
Ai, ai, ai. O que faz. Caramba, cachorro!